Câncer de mama. Aqui a gente tem um grande desafio, porque o câncer de mama continua crescendo. Sim, a detecção precoce melhora o resultado do tratamento bastante, mas normalmente é um tratamento que dá trabalho, que dá sofrimento, que dá cirurgia da mama. Então, assim, a gente tem muitos grupos de risco. História familiar para câncer de mama é muito importante, mas a história familiar, a gente sempre tem que pensar em idade. Quando a gente tem famílias que têm câncer muito cedo, a gente pensa que esse toque familiar pode ter mais a ver com algum problema, alguma alteração genética. Então, câncer de mama abaixo dos 50 anos, normalmente é um alerta para pensar em fazer alguma avaliação e pensar nas irmãs, nas filhas, porque pode ter alguma alteração genética. Talvez dos tumores relacionados à obesidade, o câncer de mama seja o mais importante. Apesar que o câncer do corpo do útero é o que mais tem relação com a obesidade, só que ele é menos frequente. E a obesidade, principalmente depois da menopausa, ela está muito associada como um fator de risco para câncer de mama. Isso já é bem conhecido porque tem caminhos que o próprio tecido adiposo produz substâncias semelhantes aos hormônios que aumentam o câncer de mama, principalmente aí o não das pessoas tão jovens, principalmente das pessoas de mais idade, é o câncer de mama pós-menopáusico. Gravidez tardia ou não ter filhos, amamentar pouco ou não amamentar. Hoje em dia as mulheres têm filho muito mais tarde e em muito menos quantidade. A gravidez é um fator protetor importante do câncer de mama e esse se acha que é uma das várias explicações, porque como todos os tumores têm vários caminhos, a gente não tem uma causa só, não, eu tenho muito peso, é por isso que eu tive câncer de mama, ou não tive filho, é por isso. Não, são vários pequenos fatores, mas esse é um fator da vida moderna que fez aumentar o câncer de mama. A gravidez mais tarde e uso de hormônios, por exemplo, depois da menopausa, teve uma época que teve o boom da reposição hormonal e hoje em dia se freou isso, se usa só em quem precisa muito, porque aumenta o risco de câncer de mama, a reposição hormonal. E também não amamentar, que tem a ver com não ter filho, mas também tem a ver com ter filho e cada vez amamentar menos, as pessoas têm que trabalhar e têm mais dificuldade. Câncer de mama tem uma época da vida que é muito importante nesses fatores do dia a dia, como obesidade, como alimentação, como abuso de álcool, que é a adolescência ou a pré-adolescência. Por um motivo diferente dos outros órgãos, a mama ela se desenvolve, quase tudo se desenvolve quando a gente está no útero. A mama ela não está desenvolvida quando a gente está no útero, ela se desenvolve ali dos 9, 10, 12, 13, 14 anos. Então essa é uma época que quando a gente faz coisas, vamos dizer, erradas ou agressivas para o organismo no geral, aquilo fica guardado lá na mama. E então o abuso de álcool ali na adolescência, na pré-adolescência, é um fator de risco mais importante até do que na idade mais avançada. Então, dieta, atividade física, amamentação, ter filhos é a prevenção primária. E a prevenção secundária, aqui a gente fala em prevenção, mas infelizmente a gente tem que falar em mama para detecção precoce. A gente não tem nenhum exame hoje para mama que ele seja preventivo como o do colo do útero. A gente não consegue achar o que vem antes do câncer. Então, quando a gente fala em câncer de mama, a gente fala em detecção precoce, não em prevenção quando a gente pensa em exame. O autoexame ele tem perdido um pouco de força no sentido da eficiência, mas ele é muito importante para as mulheres se conhecerem e notarem alguma diferença e ir no ginecologista. Mas só o autoexame ele não consegue ser tão bom quanto o exame ginecológico ou a mamografia, certo? A discussão entre os 40 e 50 anos é uma briga que existe, uma briga científica enorme. No Rio Grande do Sul está estabelecido, inclusive pela Secretaria da Saúde, que se deve iniciar com 40 anos. Tem alguns países que passaram para 50 anos. Por quê? Porque entre 40 e 50 não é que não funcione tão bem, mas funciona menos do que dos 50 aos 70. Nas mulheres muito jovens,
que são aquelas que têm uma história familiar importante, que a gente tem que começar de vez em quando exames lá pelos 25, são naquelas que têm 2, 3 pessoas com câncer de mama abaixo dos 50 anos, se pensa em fazer mamografia, mas muitas vezes precisa outros tipos de exame para complementar, como ecografia e até a ressonância da mama. Então, câncer de mama é mais ou menos por aí.